Olá pessoal, como vão vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História Geral da Uniafro. Nesse comecinho de novo mês, comecinho de setembro, dia 1º de setembro, dia que a aula está sendo postada. No caso é dia da educação física, de quem trabalha com educação física, de quem é formado em educação física. Então, vamos aos slides de hoje. Nessa nossa 11ª aula do cursinho, a matéria de hoje será a de monarquias absolutistas. Uma rápida introdução. O absolutismo ele foi um sistema político e administrativo dos países europeus no século XVI e XVII. Detalhe que ele já tinha começado no finzinho da Idade Média, no finzinho da Baixa Idade Média, com a Revolução Comercial, com a Revolução Urbana, com aquelas ideias de que o rei dava algum poder aos burgueses que iriam tomar conta judicialmente e economicamente dos burgos. Então ele já vinha tendo um começo ali no final da Idade Média para se adentrar na Idade Moderna e começar a funcionar na Idade Moderna, o tal do absolutismo. Então o absolutismo, a ideia é de que o soberano, o rei, o monarca, ele tem poderes absolutos dentro daquele local, dentro daquele povo. Tanto é que foi aqui que começaram a se formar os estados nacionais, os primeiros estados, os primeiros países realmente igual os que nós temos nos dias atuais. A diferença dos dias atuais para os dias da Idade Moderna é que o soberano ele tinha poderes absolutos, tanto os poderes políticos, judiciários, legislativos, religiosos, econômicos, todos os poderes estavam na mão de uma pessoa, do monarca, do rei. Então, uma das características dele é a centralização do poder para todo aquele território que faz parte do reino. Continuidade, um contexto da época e as causas que levaram à formação das monarquias absolutistas. Primeiro, um contexto. As monarquias feudais eram as que existiam anteriores a essas monarquias absolutistas. As monarquias feudais eram as que tomavam conta do reino na Idade Média. É aquela ideia já que eu já expliquei na aula de Idade Média, em que os reis eles dividem o seu território com os senhores feudais, com seus suzeranos e vassalos. Então, esses senhores feudais iriam dividir as terras e era eles quem tomavam conta politicamente, judicialmente, religiosamente daqueles pequenos feudos. Então, o poder estava dividido em vários feudos, em várias pessoas. Diferente das monarquias absolutistas em que o poder está na mão do rei. Com a crise desse sistema feudal, desse sistema de pequenos feudos, a crise por conta de falta de pessoas por conta do grande aumento de pessoas, por conta das guerras, por conta da fome, por conta da peste e por conta da falta de novos territórios para serem divididos, o sistema feudal entra em crise e por conta disso acaba as monarquias feudais e começa as monarquias absolutistas. Última das causas, último dos contextos, a Revolução Comercial, que é uma matéria que eu expliquei há 2-3 aulas atrás. A Revolução Comercial que fez com que voltasse o comércio nas grandes cidades, voltassem a se formar as grandes cidades, começo da burguesia. Essa é uma das causas que levaram as monarquias a se tornarem absolutistas. E uma das causas que levou os estados a se formarem, os estados nacionais a se formarem. Algumas dificuldades levaram essas monarquias feudais a se transformarem em monarquias absolutistas. A primeira, a tensão entre três poderes. Existia três grupos de pessoas que queriam poder naquela nação e dificultavam a centralização desse poder. O primeiro são os nacionalistas, que são os burgueses, que eram os apoiadores dos poderes monárquicos absolutos, porque esses monarcas absolutistas apoiavam a burguesia, davam apoios financeiros à burguesia, por isso que a burguesia apoiava os monarcas absolutos. Então tinha esse grupo que brigava contra os universalistas, que eram a parte mais religiosa, que era meio contra a ideia de ter um monarca muito poderoso, porque iria diminuir o poder da igreja, e a igreja nessa época ela estava tentando formar o seu próprio império, e estava tentando formar um império cristão católico. Então
A ideia de que teria um monarca absoluta e iria ter vários estados nacionais dificultava esse ideal religioso. Então os universalistas eram meio contra e tentavam dificultar essa centralização do poder. O terceiro são os particularistas. Os particularistas, eles defendiam a manutenção, a continuidade das monarquias feudais, a continuidade dos feudalismos, dos feudos e da continuidade da divisão de terras entre os nobres de sangue, aqueles nobres com maior importância nos estados nacionais. Então existia essa tensão entre esses três poderes e que mais tarde ela acabou diminuindo e diminuiu essa dificuldade para a formação dos estados nacionais. A segunda dificuldade, a fragmentação da Europa. A Europa estava extremamente fragmentada. Antes dos estados nacionais, antes dos países como nós conhecemos hoje em dia, o que existia eram vários povoados com seus próprios reinos. Então, por exemplo, a Alemanha era dividida em vários reinos, e esses reinos eles dividiam o poder com um rei central, mas esse rei central não tinha tanto poder quanto os reinos próprios. Então a Europa era extremamente fragmentada, o poder era dividido em muitas pessoas, isso dificultava muito a centralização do poder. O último era a variedade de costumes, de moedas, de religiões, de culturas. Então, como uma das dificuldades que fazia com que o poder se centralizasse e formasse um Estado nacional era essa variedade de coisas que era de reino para reino, de cidade para cidade, de povoado para povoado. Cada uma tinha sua cultura, cada uma tinha sua língua, cada uma tinha sua moeda. Então ficava meio difícil de você juntar tudo isso em um Estado nacional próprio. Então aqui nós vamos comentar agora algumas características do absolutismo. Primeiro, a ideia de nacionalismo, você criar uma nação com lendas nacionais, uma nação com ideais nacionais. Então essa ideia de nacionalismo começou a se formar e ela estava muito presente no absolutismo. O absolutismo, ela defendia essa ideia de que a nação está acima de tudo e de que as pessoas deveriam defender essa nação. Segundo ponto, a adoção do idioma nacional. Essa era, como eu comentei anteriormente, existia uma grande variedade nos costumes, era uma das dificuldades. Essa variedade de costumes começou a diminuir. Você adota um idioma nacional para que todo mundo naquele território fale a mesma língua. Assim fica mais fácil de você criar esse Estado nacional. Terceiro, isso são todas características do absolutismo do Estado nacional, de um país próprio. Essas características não existiam anteriormente a essa formação de Estados nacionais. Terceiro, centralização do poder. O poder está centrado em uma pessoa só, um monarca, um rei. Quarto ponto, não existem leis ou constituição nesses estados absolutos. Não existem leis escritas, não existe uma constituição escrita. Quem cria as leis é o rei e ele simplesmente fala, ele simplesmente manda. Então o poder do rei está acima de qualquer lei, qualquer constituição. Mais tarde, com a formação de estados nacionais que não são monárquicos, com a formação da república, aí surgem as leis escritas e a constituição. O quinto ponto, a adoção de fronteiras. Não existia essa ideia de fronteiras. Você tinha vários reinos e os reinos ficavam brigando por terras entre si. Agora não, agora você vai ter fronteiras para onde os reinos não podem ultrapassar e os reinos definem onde que termina cada reino, cada estado. O sexto ponto, a criação de uma unidade militar. Não é preciso explicar isso. Não existia uma unidade militar onde os militares eram pagos por um reino. Muitas vezes os reinos eles usavam pessoas pagas para cuidar da jurisdição de um local. Agora não, agora tem uma unidade militar centralizada no poder absoluto. O outro ponto, o poder seria hereditário e em muitos locais ele era considerado divino. A pessoa ela tinha aquele poder real porque ele tinha um poder quase que religioso, quase que divino. Ele era um deus na terra. Ele voltava àquelas ideias bem antigas.
Outro ponto é que o poder iria ser passado hereditariamente. Aquela ideia de que o poder passa de pai para filho, ele aumenta ainda no absolutismo. Mais um ponto, a burocratização civil, ou seja, a adoção de várias leis que todo mundo teria que seguir naquele local, naquela fronteira, todo mundo teria que seguir as mesmas leis, falar as mesmas línguas, adotar as mesmas documentos civis, como documento de casamento, documentos de impostos. Então, agora tem uma burocratização naquele local, naquele território só se pode usar esse tipo de coisa. E uma dessas burocratizações é a adoção de moedas e medidas nacionais, como por exemplo, no Brasil nós usamos centímetros, nos Estados Unidos usa polegadas. Essa é uma parada de que no país você só pode usar aquele tipo de medida, como graus, Fahrenheit, esse é outro tipo de medida, e a adoção de moedas, como por exemplo, no Brasil você usa o real, nos Estados Unidos você usa o dólar. Mesma coisa aconteceu na Europa nessa época com o absolutismo. A França adotou uma moeda, a Inglaterra adotou outra, a Espanha adotou outra, Portugal adotou outra. Cada país teria sua própria moeda para facilitar a cobrança de impostos e para facilitar o comércio naquele local. Aqui eu coloquei uma rápida tabela. De onde chegaram os recursos que fizeram com que surgissem essas monarquias absolutistas? Primeiro, o controle de emissão de moedas foi feito pelo rei. O rei tomou o poder desse controle de emissão de moedas. Era ele quem criava as moedas, quem emitia as moedas, que depois seriam usadas em todo aquele território. Segundo, a cobrança de taxas alfandegárias, aquelas taxas que eu comentei na Revolução Comercial, numa das aulas passadas, aquela ideia de que você tem que cobrar altos impostos de produtos que vêm de fora para poder proteger os produtos internos. Então essa cobrança de taxas alfandegárias fez com que os recursos nacionais aumentassem. E em segundo ponto, alguns impostos indiretos sobre os produtos, impostos que as pessoas não conheciam, mas que eram cobrados diretamente dos produtores. E outra origem, cobrança de impostos diretos sobre a população. Imposto para você usar uma estrada, imposto para você ter um cavalo. Existiam vários impostos que eram cobrados diretamente da população. Só o imposto dele viver naquela região já era cobrado. Os objetivos desses recursos: primeiro, controlar financeiramente o reino. Então, o rei ficaria com o controle totalmente das finanças daquele reino, daquele país. Segundo, administrar a justiça e a centralização do poder. Você conseguiria centralizar o poder através das finanças num rei, num monarca. Terceiro ponto, administrar todos os assuntos ligados a conflitos de soberania. Então, o rei ficaria, como ele tinha dinheiro, ele poderia administrar qualquer conflito que acontecia dentro de seu reino. Até porque ele tinha agora os poderes judiciários para isso. Esses são os objetivos de todas as características que eu passei, ok? E por último, construir e manter um exército remunerado, que eu já tinha comentado antes que você iria você iria criar uma unidade militar. Então, um dos objetivos de você juntar esses recursos era poder construir e manter esse exército, você poder pagar esse exército que iria cuidar do seu reino, iria proteger o seu reino. Tanto é que os reis, nessa época, eles que comandavam as estradas no reino. Antes disso, quem comandava da segurança das estradas eram os senhores feudais. O rei mandava os senhores feudais pagar pessoas para cuidar daquelas estradas. Agora, quem cuidava disso era o rei. Tanto é que ele conseguiu o apoio da burguesia e de alguns senhores feudais através disso. Continuando, agora eu vou comentar sobre cada uma das monarquias que foram se formando. São 4 monarquias extremamente importantes na Europa e que geralmente caem a história delas em vestibulares. A primeira é a monarquia inglesa. Na monarquia inglesa, tanto na monarquia inglesa quanto na monarquia francesa, que eu vou mostrar depois, existia
a história dessas monarquias é extremamente extensa, eu não vou explicar tudo porque é uma história familiar gigantesca de várias dinastias, eu vou explicar só os pontos mais importantes dessa formação dessas monarquias. Começando pela inglesa, a monarquia inglesa começa com a dinastia Tudor, com Henrique VIII, ele que começa aquela monarquia com a reforma religiosa. Lembra daquela reforma anglicana que eu expliquei na aula passada, que o Henrique VIII não gostava da mulher dele, ele se separou, ele rompeu com a igreja e formou a igreja dele, a igreja anglicana? A partir disso, que ele assume o ato de soberania, ele começa uma nova monarquia naquela Inglaterra, onde ele está com os poderes absolutos, tanto econômicos, políticos e religiosos e judiciários. Tudo estava na mão dele. Então Henrique VIII que começa essa monarquia. A Isabel I assume depois dele, é a filha dele que assume o poder, continuando a dinastia Tudor e continuando as mesmas coisas do pai. Ela continua o absolutismo, continua a centralização do poder no rei e ela continua a perseguição a alguns cristãos. A Isabel I ela não teve filhos, por isso ela não teve herdeiros da dinastia Tudor. Ninguém pôde entrar no lugar daquela dinastia. Então quem entrou no lugar foi o Jaime I, que era um primo distante da Isabel I, que entrou formando a dinastia Stuart. É uma nova família que estava no poder agora na Inglaterra. O Jaime I ele provoca várias revoltas na Inglaterra por conta de aumento de impostos e perseguições religiosas a cristãos. Então ele acaba tendo um poder tão autoritário que ele acaba provocando várias revoltas. O Carlos I, o filho dele, novamente da dinastia Stuart, ele continua as mesmas coisas que o pai. Ele continua o aumento de impostos muito abusivos e ele continua as perseguições religiosas. Agora não apenas aos cristãos, mas também aos calvinistas. Isso acaba sendo a gota d'água para começar uma grande revolta na Inglaterra, que é chamada de Revolução Puritana. Eu não vou entrar muito nesse assunto, eu vou colocar alguns textos no Classroom para vocês aprenderem mais a respeito disso, porque essa matéria é extremamente extensa e em 20 minutos não dá para explicar tudo. Então a Revolução Puritana acaba com o Cromwell, que é um dos caras que era um dos líderes da Revolução Puritana. Com a Revolução Puritana, a monarquia termina na Inglaterra por um tempo, porque começa a República. Uma pessoa é eleita para poder dominar o poder na Inglaterra. E ele divide esse poder com os parlamentares. E essa pessoa eleita é o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell é um dos caras mais importantes da monarquia inglesa, mais importantes da história inglesa. Duas coisas aconteceram durante a República de Cromwell. Primeiro, os atos de navegação, aquela ideia de que apenas navios ingleses podem fazer comércio dentro da Inglaterra, então nenhum navio de outros países pode entrar na Inglaterra nos portos ingleses. Isso fez com que o poder central aumentasse ainda mais, ele ganhou mais poder, ele ganhou mais dinheiro com isso. E o segundo ponto é que ele era extremamente autoritário, ele matava todo mundo que fosse contra as ideias dele, tanto é que por um tempo ele fechou o parlamento, e ele saiu matando todo mundo, tanto é que foi nessa época que surgiu a guilhotina. E vou abrir um parênteses nessa parte da guilhotina, que eu sempre conto nas minhas aulas de história aqui. O inventor da guilhotina também foi guilhotinado, e por fim, o Cromwell também foi guilhotinado a partir da Revolução Gloriosa. O autoritarismo de Cromwell fez com que ocorresse uma nova revolução, uma nova revolta gigantesca na Inglaterra, que tirou ele do poder e que colocou ele na guilhotina também. Na Revolução Gloriosa, algumas coisas surgiram a partir dela. A primeira, a Magna Carta, e o segundo, a Declaração dos Direitos. A Declaração dos Direitos, eu vou colocar um texto explicando exatamente o que era a Declaração dos Direitos. São algumas normas que o rei deveria seguir para proteger as pessoas, alguns direitos que todas as pessoas deveriam ter naquele país. E a Magna Carta é aquela carta que foi assinada pelo rei, dizendo que ele não teria mais os poderes absolutos dentro da monarquia inglesa. Mas mais tarde eu ainda vou voltar nessa questão da Revolução Gloriosa, da Magna Carta, da Declaração dos Direitos. Eu vou adentrar mais pra frente.
Segunda monarquia, a monarquia francesa. A monarquia francesa também tem uma vasta história de várias famílias, que eu não vou adentrar na aula de hoje porque senão fica extensa demais. E a monarquia francesa, ela começa com o ideal de poder divino, o ideal do que eu já comentei antes nas características da monarquia absolutista. Foi a monarquia francesa que começou com isso, de que o rei é um deus na terra. Segundo ponto, a segunda característica da monarquia francesa, a política era baseada muito em relações exteriores, tanto é que ela tinha muitas relações de casamentos dentro das próprias famílias, casamentos entre vários reinos, começa aqui na monarquia francesa. E o terceiro ponto é a divisão política. A política ela era bem dividida anterior à formação de uma monarquia absolutista. Então, a monarquia ela era bem... A política na França ela era bem dividida, tanto é que tinha pessoas que cuidavam do financeiro, pessoas que cuidavam das guerras, então tinha vários, parecido com consulados que cuidavam das coisas. A partir um dos poréns que dificultou a formação da monarquia francesa foi a Guerra das Religiões. Quando começou o calvinismo na França, ocorreu uma grande guerra que eu já comentei na aula passada sobre as reformas protestantes, que acabou provocando uma demora maior para a formação do Estado Nacional francês. O Estado Nacional francês começa com o Luís XIV, chamado de Rei Sol. O Luís XIV, que finalmente ele toma o poder na França centralmente, ele provoca a centralização do poder, então ele assume as funções tanto de rei quanto de primeiro-ministro da França, então ele assume tanto os poderes políticos, econômicos e judiciários, ele assume todos esses poderes para ele, e ele lança as Lettres de Chachette, eu não sei como caralho se fala isso, são as chamadas as cartas reais. Essas cartas reais são as cartas que o rei lançava, eram coisas escritas pelo rei, e o que o rei dizia era lei. Eram cartas que ele enviava a todos os distritos franceses com as novas leis. Tanto é que ele criou várias intendências. Eu vou comentar mais pra frente sobre as intendências, que eram... Os intendentes também levavam essas cartas reais aos consulados. Aos estados franceses, às cidades francesas. O terceiro ponto, ele criou os conselhos. Ele criou vários conselhos em cada cidade, queria cuidar da cidade por ele. Mas o poder ainda estava centralizado nele. Detalhe. Os conselhos, ele também dividiu em vários conselhos por área. Um conselho que iria cuidar dos financeiros, um conselho que iria... o conselho de guerra. Era como se fossem os ministérios hoje em dia na República. Era bem parecido. Mas todos eles eram mandados pelo rei. Como eu comentei, ele criou as intendências. As intendências, quando ele tinha criado vários conselhos e vários... como se fossem prefeitos nas cidades, ele criou as intendências, que eram pessoas que eram enviadas pelo rei até as cidades para ficar de olho nesses conselheiros, nesses prefeitos que o rei colocava nas cidades. E as intendências também, os intendentes eram quem levava as cartas reais para as cidades com as novas leis. Último ponto do Luís XIV, ele termina o reinado dele com a Guerra da Sucessão Espanhola. Mais tarde eu vou comentar sobre isso, que a Espanha ficou sem um rei por um tempo, por não ter herdeiros, e o Luís obrigou a Espanha a aceitar o Felipe IV como rei espanhol. O Felipe IV era um dos filhos do Luís, e o Felipe IV ele era neto de um dos reis da Espanha, e por isso que ele meio que juntou a França e a Espanha por um tempo, colocando o filho dele como rei espanhol. Bom, aqui sobre a monarquia espanhola e a monarquia portuguesa. A monarquia espanhola, primeiramente, ela era dividida em 4 reinos, a de Castela, a de Leão, a de Aragão e a de Navarra. Então existiam 4 reinos com 4 famílias diferentes reinando naquele local. Com a Guerra das Reconquistas, que é aquelas guerras de que os países ibéricos expulsam os mouros, expulsam os muçulmanos daquela península. As Guerras das Reconquistas expulsam os mouros e a partir dali começa um Estado Nacional novo, o Estado Nacional espanhol, e ela começa com os casamentos reais.
os casamentos de Castela e de Aragão. Esses dois reinos, os de Castela e de Aragão, se juntam através de um casamento. Eles acabam dominando também os de Leão e Navarra, formando a nova monarquia espanhola. E quem forma esse novo reino é o rei Felipe II, ele que finalmente forma a monarquia espanhola, o Estado Nacional Espanhol. A segunda monarquia aqui é a monarquia portuguesa. A monarquia portuguesa também começa da mesma forma que a espanhola. Ela começa a partir das guerras de reconquista, mas detalhe, a monarquia portuguesa foi a primeira monarquia a se formar no mundo. Ela surgiu antes da espanhola, da Inglaterra, da francesa. O Estado Nacional Português foi o primeiro do mundo a surgir como nos moldes atuais. Então a monarquia portuguesa ela começa pós Guerra das Reconquistas, porque um nobre espanhol ele recebe aquele território português, ele ganha aquele território português por ter feito parte das Guerras das Reconquistas, então ele ganha aquele território formando o Condado Portugalense. Esse condado mais tarde ele provoca a Revolução de Avis, que é a revolução que tira o domínio espanhol sobre aquele condado e forma a nova monarquia, o novo Estado Nacional Português. O Dom João I é o cara que estava participando da Revolução de Assis, ele que forma um novo reino, ele que começa a dinastia de Avis, tanto é que por conta disso que existe esse nome de Revolução de Avis. Então assim termina a aula de hoje. Na aula de hoje eu vou colocar duas frases. A primeira do Thomas Hobbes, que é uma frase que nós vamos discutir no Classroom, nós vamos conversar a respeito dela, e eu quero ver a opinião de vocês sobre isso. Qualquer governo é melhor do que nenhum governo. O Thomas Hobbes foi um dos maiores pensadores políticos e filósofos daquela época, da Idade Moderna, da época onde se formaram os Estados Nacionais. E o segundo filósofo e pensador da época que eu vou comentar hoje é o Nicolau Maquiavel, e a frase dele é: o primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta. Então a primeira frase nós vamos discutir, a segunda eu coloquei mais para provocação. Vocês provavelmente vão entender o porquê. Então essa foi a aula de hoje, ficou um pouquinho mais extensa que o normal, eu sei, me desculpem por isso, ainda estou tentando diminuir as aulas, e como sempre aqui estão meus contatos para qualquer dúvidas, e nós vamos conversar durante a semana no Classroom através dos exercícios. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado por